Tá certo, é o bate-papo esportivo nesta quarta-feira de futebol nacional, hein? Copa do Brasil. Sempre em nome aqui de Albarulha Magazine, Técnicos de Informática, Banca do Alê, Bocão é Pequenos Reparos pro Celular, também Podcast do Gabi, Alemão da Mussarela Trevilente, Autoposto Rosseto, também Lac Frios, ele representa o iogurte Frutap, massas da feira. Presença também de março, fartura, frutas, verduras e legumes, ovos, ovo bom, drogaria Bom Jesus, garagens, espetinho, JG Serviços, cachaça com mel é favorito, beba com moderação, mel é favorito e Nicalhas. Todos com a gente nesta sensacional jornada esportiva que está chegando. E da gente falar aí sobre Copa do Brasil, jogos realizados nesta terça-feira, jogos que vão ser realizados nesta quarta-feira também, já com equipes classificadas, equipes que vão jogar hoje para avançar a próxima fase da competição. Deixa eu só ver se meu áudio aqui tá legal para vocês, tá certo? Avançar. Se meu áudio aqui tá legal para vocês. Tá bacana aqui, eu tô com meu retorno aqui para a gente começar aí a levar as informações do mundo esportivo onde quer que você esteja. Desde já o nosso muito obrigado. Obrigado a todos que estão sempre com a gente aqui nesta que é mais uma eletrizante jornada esportiva. Só está começando, né? Deixa eu dar uma corujada aqui, como é que tá o Covid aqui no nosso município, né, meu? Tem que ficar de olho nisso aí, porque nós temos aí os números aumentando. Vamos ver como é que está o dia de hoje, né? Então a gente tem que dar sempre uma olhada aqui, né? Sobre o que está rolando aí, o enfrentamento da Covid-19 referente ao dia de hoje, dia 11. Secretaria da Saúde, Prefeitura Municipal, estou aqui na página dela aqui, ok? Vamos ver o que traz o dia de hoje aqui, os números referente ao enfrentamento à Covid-19. Deixa eu só dar uma... Vamos nos encontrar aqui? Ah, sim, tá aqui, ó. Os números de enfrentamento à Covid-19 no dia de hoje, atenção, total de 235 pessoas em isolamento. Somente hoje nós tivemos aí dados como positivos para a Covid, 46 pessoas. Então a gente vê que os números estão realmente aumentando, tá certo? Ontem nós tínhamos 200 pessoas, no dia de hoje nós temos aí 235. Onde está aqui, produção, por favor? Nós temos aqui o dia de ontem. Eu acabei compartilhando aqui a página, mas é isso aí mesmo que a gente está levando para vocês aí, tá certo? Agora não vou atender ninguém. Deixa eu recusar aqui, porque agora a gente está numa live aqui, né, meu? É isso então, gente. 235 pessoas dadas, aliás, 235 pessoas estão em isolamento, ok? Dadas como positiva para a Covid-19. No dia de hoje, nós tivemos aí um número de 46 pessoas aí positivos para a Covid. Então, todo cuidado é necessário, sim, senhores, para os dias atuais. Então, continuem se cuidando, ok? Para que esses números aí possam abaixar durante os próximos dias, né? 235 pessoas dadas como positivas, né? Até o momento. Somente no dia de hoje tivemos aí o número de 46 pessoas. Então todo cuidado é fundamental para o enfrentamento da Covid-19. Deixa eu seguir aqui, eu estava na página aqui que eu compartilhei no dia de hoje. Deixa eu voltar nela aqui, deixa eu só dar uma corujada aqui, sobre a convocação do nosso querido Tite para a seleção brasileira. Teremos aí 2 amistosos da seleção
do Brasil. E o técnico Tite hoje fez aí uma chamada convocação de 26 jogadores, que já é o possível esboço, né? Esboço não, é um termo muito, assim como podemos dizer, que é difícil para todo mundo entender. Então hoje o técnico Tite fez uma convocação dos possíveis convocados para a sua lista final. Chico Correia está aqui, se ele estiver aí disposto a falar um pouco sobre o desporto, se sinta à vontade, Chico. Talvez você tenha um outro compromisso e a gente não quer atravessar ele aqui não. Mas aí, ó, o técnico Tite, então, no dia de hoje, fez a convocação aí para podemos dizer que ainda não, né, Chico? Ainda tem alguns nomes aí que estão aí ainda no ar. A seleção brasileira está convocada para os Jogos Preparatórios de junho. E o Tite tem esses 2 amistosos aí. E é claro que vai analisar aí 1 a 1. Para o gol, acredito que vai ser essas feras aqui. Alisson, do Liverpool, Ederson, do Manchester City e o Everton, do Palmeiras. Deve ser esses 3 goleiros aqui. Para as laterais, Daniel Alves, olha ele aí, do Barcelona, Danilo, da Juventus. Também tivemos aqui o Alexandre, da Juventus, Alex Telles, do United, e o Arana, do Atlético Mineiro. Talvez aqui a dúvida para a lista final deve ser o Telles com o Arana, titular deve ser o Alexandre. Para a defesa, que acredito que ele ainda deve ter um nome ou outro, mas Thiago Silva, Marquinhos, Militão, Thiago Silva do Chelsea, Marquinhos do Paris Saint-Germain e Militão do Real Madrid já estão aí com a vaga garantida. E o tal do Magalhães do Arsenal está aqui também. Para o meio de campo, quem está aqui? Tá. Aqui eu tenho que abrir essa página aqui. O Chico quer falar. Vai falar, Chico. Deixa eu só passar aqui os nomes aqui da convocação de hoje para você debater em cima. Chico Correia já se posicionando aí, direto de Beltrão. Para o meio campo, Casemiro do Real Madrid, Fabinho do Liverpool, Bruno Guimarães do Newcastle e Danilo aí do Palmeiras. Uma surpresa aí, né? Também tem o Fred do United, Felipe Coutinho do Aston Villa e o Lucas Paquetá. Jogadores de meio. No ataque, Gabriel Jesus, o tal do Martinelli, o Jesus do City, o Martinelli do Arsenal, o Matheus Cunha do Atlético de Madrid e também aqui o Neymar do Paris Saint-Germain. São nomes aí que estão presentes. Rodrigo do Real Madrid, o nosso querido Rafinha do Leeds United, Vinícius Júnior do Real Madrid e o Richarlison do Everton. Esses são jogadores convocados pelo técnico Tite. Saudar o Douglas, que está lá em Bauru vendo a gente, né? E a gente agora abre espaço para o competente, o completo do Esporte em Foco, da Rádio Estrela FM. Completo aqui também do Bate-Papo Esportivo. Ele mesmo, Chico Correia, que vem para ajudar a debater coisas do futebol nacional e internacional. Ele vem aqui para ajudar a produzir o Bate-Papo Esportivo nesta quarta-feira de Corinthians na Copa do Brasil, Palmeiras também na Copa do Brasil e tem Campeonato Brasileiro também, um jogo adiantado da 7ª rodada para Red Bull Bragantino e Atlético Mineiro. Mas então é esses os nomes, ok? O Chico está entrando aqui para ajudar a debater, a falar, né? Mais sobre essa seleção brasileira, ok? Que teve aí os seus nomes convocados no dia de hoje. Cadê o Chico? Tá tudo escuro aí, Chico. Caiu o Chico? O Julian também com a gente, nosso muito obrigado. O Chico está se posicionando para ter um melhor posicionamento aí com a sua internet. Cadê ele? Eu desligo o Chico. Tivemos uma falha na conexão. Vamos de novo com o Chico Correia. O Sargento também com a gente aí, o Julião. Cuidado com a portuguesinha, hein, Julia? Ela costuma aprontar. Aqui. Chegou. Satisfação, Chico. Tudo bem com você? Me ouve bem aí em Beltrão, no Paraná? Tudo certo, Chico? Eu acho que talvez até seja a minha internet aqui, João. Mas está travando. Qualquer coisa,
você me avisa, tá? Deu uma travada aqui, acho que talvez deva ser a minha internet, mas tá rodando liso agora, tá tranquilo, né? Você está me ouvindo bem? Só para nível de registro, para a gente tocar o bonde aqui? Estou ouvindo sim, estou ouvindo agora, já tá tranquilinho. Estou com o Heitor aqui hoje no colo, ó, o Eros está ali no chão da sala, né? A gurizada aproveitando mais um dia, e o Heitor estava jogando um videogame. Já vi que o Julião escreveu que hoje tem Corinthians, ó. Tá aqui, Julião, ó. Tá aqui já. Tô de terno, preparado para daqui a pouco este jogo, né, contra toda a poderosa portuguesa, carioca, que deu trabalho no jogo de ida. Com relação à seleção brasileira, acho que é muito fácil até prever, e não precisava nem assistir a entrevista coletiva do Tite, porque o pessoal pergunta, e o Rafael Veiga, e o Hulk? Ele não vai chamar 2 jogadores do Atlético, 2 do Palmeiras, para não desfalcar os times nas competições brasileiras e sul-americanas que os times disputam. Então, é um jogador de cada time. Do Atlético foi o Guilherme Arana, do Palmeiras foi o Danilo. Importante dizer que o Danilo exerce mais funções, tanto de defesa como também de ataque, do que o Rafael Veiga. E a disputa nesses setores, ela é enorme, né? Assim como no caso do centroavante Hulk também, é uma disputa, assim, de peso. E quando eu mandei a pergunta no início da sua transmissão, foi para pontuar que eu acho que 80%, 90% do grupo da seleção já está definido. Teremos poucas alterações, talvez entre um ou outro por causa de lesão ou algum outro tipo de problema, mas dificilmente, acho que na cabeça o Tite já tem os jogadores que ele vai levar para a Copa. Antes eram 23, agora me parece que a FIFA vai liberar 26, ele já faz esse teste agora, o amistoso contra a Argentina foi cancelado, o Brasil busca uma seleção lá do continente africano para preencher a data do amistoso que seria contra a Argentina, e tem esses duelos contra Japão e Coreia do Sul. É uma pena porque são 2 escolas asiáticas, então praticamente o mesmo estilo de jogo, e a gente espera que abra alguma coisa no calendário, aí provavelmente mais perto da Copa, com o continente europeu, aqui com o próprio continente sul-americano, para que o Brasil tenha esses outros testes, né? Aí as pessoas podem perguntar, mas por que ele não faz uma convocação maior e vê realmente quem está bem? O Brasil já fez um teste desse, João, quando tinha calendário, quando era possível fazer, foi lá na Copa de 66, e foi um fiasco total, né? O Brasil, que era atual bicampeão, levou um monte de gente, ficou um monte de gente concentrado, daí se tirou ali os jogadores para a Copa de 66, e foi um verdadeiro fiasco. Inclusive, acho que talvez pouca gente se recorde, eu mesmo não assisti, né? Mas a gente acompanha um pouco da história. Brasil tomou um sapé calhaiá do Portugal de Eusébio, então foi muito mal a seleção brasileira, que era atual bicampeã do mundo, e que só se recuperou depois na Copa de 70, onde aí sim, com um trabalho mais bem planejado, conquistou o tri. Então essa história de chamar todo mundo que está bem e ver quem que vai se dar bem nos treinos, até porque não tem calendário para isso, né? O Robson fala aí que o Gabriel Jesus não dá. O Gabriel Jesus, ele tem uma função diferente. O futebol hoje exige algo diferente do centroavante, né? O centroavante hoje, o Brasil há muito tempo perdeu aquele 9 de referência. Acho que me recordo do Luiz Fabiano na Copa de 2010, talvez como o último 9 de referência da seleção brasileira. De lá para cá, sim, todos os camisas 9 que passaram pela seleção brasileira tinham uma função de armar, de fazer o pivô, não apenas aquele 9 fixo. Então, o Brasil tem essa dificuldade, e o Gabriel Jesus exerce uma função tática importante, não é o fazedor de gols, mas para o time ele funciona como essa válvula de escape aí muitas vezes, abrindo espaço para quem vem de trás, ou mesmo abrindo às vezes pelo lado para poder fazer ali o passe para alguém fazer o gol. Então, e como eu disse, né, é questão de confiança, né? O Tite chama aqueles que ele confia. O pessoal pode falar, e o Antony está machucado. Mas e o Gerson do Olympique de Marseille? O Gerson saiu machucado no jogo final de semana aí do campeonato francês. Então,
muitas especulações, muitos jogadores lesionados, reta final também aí de Champions League, né? Mesmo assim, ele já botou o nominho lá do Vinícius Júnior, do Rodrigo, e daí numa dessa daí, esses jogadores daqui a pouco aparecem também, né? Com mais novidade na seleção brasileira, e aqui no futebol brasileiro, como eu disse, ele não chamou Rafael Veiga e nem o Hulk, e o discurso já é aquele, não posso chamar 2 jogadores para não desfalcar mais esses times, porque tem o risco de lesão. Então, acho que é isso. Acho que ele chamou quem ele confia, vai fazer esse teste aí com o Danilo, que foi a principal sensação, a principal novidade, mas eu acho que o grupo para a Copa já está assim, praticamente que definido. É uma ou outra coisa ali no meio-campo ou no ataque, e se pintar os problemas de lesão, até os substitutos ele já deve estar pensando, né? Então tá aí o Pizarro perguntando cadê o Veiga. Não dá, Pizarro, ele não vai chamar 2 do Palmeiras, não vai chamar 2 do Atlético. Então acho que é isso, basicamente, para resumir, a questão da seleção brasileira é essa, esperar os duelos aí contra a Coreia e contra o Japão. Um abraço aí para a Paula também, que acabou aí de acessar a nossa live, o nosso amigo Douglas Dias, que já está aí também acompanhando. Então um abraço aí para a galera que está nos acompanhando, Farofino. Tá certo, como sempre. Aí o Heitor acabou de ser resgatado aqui pela mamãe Josi agora, né? Tá certo, então poderia ter deixado ele para participar da live da gente. Mas como eu estava dizendo, é sempre importante a participação do Chico Correia, o completo do Esporte em Foco, como diria Renato Leles e Mocilins, o completo também aqui do Bate-Papo Esportivo. E o Pizarro está dizendo aí que o nosso querido Daniel Alves e Thiago Silva são as populares mulas cansadas para mais uma Copa do Mundo. Se eu não estiver enganado aqui, Daniel Alves, Thiago Silva vem participando de seleção brasileira desde 2010 para cá, né, Chico? Então, se você for pôr na ponta do lápis, são aí 12 anos de serviços prestados à seleção brasileira. Nesses 12 anos, 10... Como é que é? 10, 14... 18 e vai para mais uma Copa do Mundo. São 4 Copas do Mundo. Mas o Pizarro tocou bem no assunto aí do Daniel Alves, que estava aí esquecido no futebol europeu, veio aqui no São Paulo. O São Paulo não pagou o cara, ele foi embora bravo com o São Paulo, xingou o São Paulo de todo nome aí. E hoje ele está no Barcelona e tem aí uma visibilidade no futebol europeu. Eu costumo dizer no Esporte em Foco, e aqui também, não sei se foi com você ou com o Pisa, com o Douglas, que estão aí na sala, se eles quiserem participar, é só falar aí, rapaziada, a gente coloca vocês aí. Que o Daniel Alves, Chico, você vai comentar em cima disso aqui. Seria hoje, para a seleção brasileira, aquele cara de grupo, não como titular aí da seleção do Brasil, mas aquele cara, como diria o Xandão, olha, bonachão, que é aquele cara que está naquela roda ali, está aqui, está unindo. Seria esse cara aí que o Tite talvez pensa para a seleção brasileira nessa Copa do Mundo? Eu acho que o Daniel Alves, de todos os convocados, acho que o único que eu não consigo entender muito bem é o caso do Daniel Alves em específico, né? E creio que deva ser mais por essa questão de confiança, jogador de grupo, e jogador vencedor. Eu vou dar um exemplo aqui, quem não concorda tem todo o direito de não concordar, e quando a gente pega o Guardiola, por exemplo, o Guardiola ele gosta de ser ele a estrela do time, e ele não se dá bem com jogadores que são líderes do elenco além dele. E talvez por isso ele não tenha tido sucesso nos últimos 12 anos dentro da Champions League, que é a grande ambição desde que ele saiu do Barcelona. Então... E o Tite, acho que já pensa mais nessa questão do que é importante para o grupo e de ter essa referência vencedora entre os jogadores. E hoje essa referência é o Daniel Alves. Thiago Silva, apesar da idade, continua jogando o fino da bola. O Paris Saint-Germain se arrepende, mas se arrepende assim, e muito, né? Vendo que ele jogou no Chelsea, realmente assim, o Thiago Silva está num nível altíssimo.
E os erros que ele comete são os erros que ele sempre cometeu, em bolas aéreas, em subir com a mão erguida, como foi lá na final do Mundial. Então, assim, não é nada que é a idade que está fazendo com que ele cometa erros, não. E um preparo físico, assim, excelente, né? Então, o Thiago Silva, que está jogando o fino da bola. Daniel Alves, talvez seja isso que eu também concordo. Acho que é essa questão de ter um líder, o cara mais vitorioso, mais troféus tem na história do futebol, ganhou Olimpíadas aí com a seleção brasileira, é um jogador de elenco, um jogador de união do grupo e com esse espírito vencedor, como vai ter essa mescla aí de jogadores experientes com jogadores jovens, talvez o Daniel Alves seja esse elo de ligação e um braço, né, do próprio Tite para não ficar apenas dependendo da comissão técnica aí para tomar as decisões, né? Então, acho que a situação do Daniel Alves é mais ou menos essa. Mas tem gente mais preparada, inclusive no futebol brasileiro, o próprio Pisapio sempre destaca aí, por exemplo, a questão do próprio Fagner, mas acho que a fase do Fagner também já passou para a seleção brasileira, mas eu percebo que o único que eu não consigo entender de fato, né, é a questão do Daniel Alves. O Pisapio está informando que a nossa live está nesse momento lá no Campeonato Brasileiro, que tem o controle dele. Obrigado, Pisa. Também está aqui por Conexão Esportiva, por Na Cara do Gol também. E estaremos também nos grupos de WhatsApp. Bom, o Brasil, então, vai ter só esses dois amistosos aí, Japão e Coreia, Chico. Aquela história com a Argentina não vai ter. E os pontos, como é que fica aí? Não, é o amistoso contra a Argentina que não terá, né? É o amistoso. Então, aquele jogo pelas eliminatórias só não tem local ainda, mas lá no mês de setembro. Então, aí vai ser outra convocação. Então, esse seria aquele amistoso que seria no meio do ano, data FIFA e tudo mais. Então, esse nós não teremos agora no mês de junho aí, este duelo entre Brasil e Argentina e somente o duelo contra Brasil e Japão. E vamos ver se o Brasil consegue encaixar uma seleção africana aí nesse pacote para ter esse terceiro duelo, senão vai ficar com uma data vaga aí. Dona CBF está correndo atrás, né? E quando a dona CBF corre atrás, é importante lembrar, não é visto, acho que não é nem questão de ser visto principalmente, né? Mas o principal que eles visam é o retorno para os patrocinadores, a visibilidade, o retorno financeiro aí para a própria CBF, para os patrocinadores aí da seleção brasileira. Então, por isso que muitas vezes também o Brasil acaba não enfrentando grandes seleções, né? Porque ao invés de dividir o bolo, é melhor ficar com o bolo sozinho para si. Tá certo. O Fernando está dizendo aí que o São Paulo Futebol Clube não soube utilizar, na época, corretamente o querido Daniel Alves. Comente um pouco sobre isso aí, Chico, porque o cara chegou aqui com status de um dos grandes jogadores da Europa, foi lá para a lateral direito, mas em conversa com o Diniz acabou vindo para o meio de campo, com o Crespo depois, uma coisa assim. Quando o Fernando faz essa colocação aí, o que você acha sobre isso aí? O São Paulo que não soube mesmo utilizar o Daniel Alves da maneira correta, ou foi o Daniel Alves que quis chegar, colocar 10 na costa e dizer, aqui é igual o Barcelona, eu vou jogar onde eu quero. Me conta aí, Chico, em cima do que o Fernando está comentando aí. O Daniel Alves sempre se declarou fã, assim, da equipe do São Paulo, da estrutura, de tudo mais. E a gente não sabe de que maneira que foi costurado. A gente já trouxe isso algumas lives atrás, principalmente logo depois das Olimpíadas, mas o cara ficou tanto tempo sem receber, continuou jogando, e daí começou aquele burburinho quando ele foi para as Olimpíadas, né? Que havia no contrato que quando houvesse convocação ele seria liberado, lembrando que não há obrigação de ser liberado quando não é a seleção principal, mas no contrato dele estava que se a seleção chamasse, ele iria, então era o sonho dele, né, de conquistar e o único título que ele conquistou pelo São Paulo foi o do Campeonato Paulista, onde você destacou, ele não foi peça-chave, não foi peça fundamental, e depois conquistou ainda o ouro olímpico junto com a seleção brasileira. É importante destacar que mesmo no Barcelona, na sua fase mais vitoriosa, o Daniel Alves nunca foi o jogador decisivo, mas sempre foi esse jogador de elenco, de agregar, de participar,
de reunir o cara do pagode, o cara que tem voz ativa, o cara que consegue realmente reunir a rapaziada em prol de um objetivo da equipe, e acho que isso ele também fez muito bem na equipe do São Paulo. Mas teve algumas polêmicas, quando, por exemplo, o São Paulo perdeu um clássico e ele apareceu tocando um tamborim na casa, lesões. Então, acho que dos dois lados aconteceram equívocos, e principalmente depois, ainda nas Olimpíadas, que daí explodiu aquela questão salarial que estava atrasada, que pesou, né? E que o São Paulo me parece que está pagando, e vai pagar ainda, se pagou um ano, tem mais 4 anos ainda para pagar o que deve para o Daniel Alves. Então, além de não saber aproveitar, creio que tenha sido um negócio muito mal costurado, muito mal feito, onde não atrapalhou em nada a carreira do Daniel Alves, que continua, inclusive, sendo convocado pela seleção brasileira do Tite, e que houve o prejuízo financeiro somente para a equipe do São Paulo. O maior prejudicado foi o São Paulo nessa história toda, porque vai ter que pagar um cara que continua em atividade em outro clube e continua servindo a seleção brasileira. Lembrando que se ele for para a Copa do Mundo e ele estivesse no São Paulo, por exemplo, há compensação financeira para os times que cedem jogadores para a disputa da Copa do Mundo. Então imagina, né? São Paulo pagando o salário do cara que pode ir para a Copa do Mundo, e se ele for para a Copa do Mundo, o São Paulo não terá essa compensação financeira de um atleta que pode disputar a Copa. Então acho que o prejuízo, quem saiu no limbo foi só o São Paulo mesmo, né? Também estamos sendo compartilhado aí no Resenha Esportiva lá de Bauru, e o Fernando fala que não vê mais os jogos da seleção brasileira, prefere assistir os da Argentina, porque a camisa amarela já não atrai mais. Respeito aí a opinião do Fernando, mas para mim, para a Argentina eu não torço, né? Não tem essa aí, o Messi, com o Arthur Henrique a gente sempre brinca bastante nesse sentido, né? Até porque estou pertinho aqui da Argentina e sei que a recíproca é verdadeira. Eles jamais torceriam pela seleção brasileira em qualquer hipótese. Então, mesmo a seleção não encantando, eu vou continuar torcendo pela seleção brasileira e acredito muito que o Brasil tem sim condições de faturar o Hexa. Muito bem. Chico Corrêa com a gente aqui nessa jornada esportiva, e a Paula está perguntando se vai ter campeonato em Piraju. É com você, Chico. Coisa de Piraju é contigo. Cidadão pirajuense, conta pra gente. E a Paula perguntando aí. Vai ter campeonato lá na... Está afirmando, né? Isso, vai ter um campeonato na Associação Atlética Banco do Brasil, tem campeonato em andamento na Chácara Colina, tem o retorno da Supercopa Piratininga de futebol e tem campeonato municipal de futsal, além também de corrida, pedestre e outras coisas mais. Então o esporte está voltando a todo vapor na nossa região. Associação Atlética Banco do Brasil de Piraju, não sei se você conhece lá, Farofino, os lugares mais agradáveis, as margens do rio Paranapanema. Então, pessoal que vai lá, além de acompanhar bons jogos, eu já joguei alguns campeonatos lá, com a equipe da imprensa, inclusive, Vitinho Meira, eu cheguei a fazer uma ponta no gol, depois fui para a linha, um baita de um time, mas nós, se eu não me engano, nós fomos até as semifinais naquele campeonato que eu jogava pela equipe da imprensa, e um local assim, maravilhoso, né? Maravilhoso, a Associação Atlética Banco do Brasil, lá em Piraju. Bom campo, às margens do rio Paranapanema, churrasqueira e tudo mais. Então, já fica o convite aí para a galera com relação a esse campeonato que vai começar por lá. Serão 4 meses de campeonato, né? Supercopa Piratininga lá no Gilbertão, Municipal de Futsal com 16 equipes e as corridas também que irão acontecer em Piraju. E recentemente em Piraju, Faro, teve uma caminhada ecológica, eu não vou saber o termo correto, mas o pessoal saiu de Piraju e foi caminhando até Sarutaiá. Eu só de falar eu já fico cansado, né? Se eu fosse de moto, eu ficaria cansado. Mas é importante a gente frisar que é muito importante a atividade física, e eu brinco essa história de ficar cansado, mas sou um cara que estou aí constantemente batendo uma bolinha, jogando um futebol. Eu acho importante. Se você não gosta de jogar futebol, que faça sua caminhada. Se você não gosta de caminhar, que corra, que faça uma academia. É muito importante, não só para a saúde física, mas para a saúde mental também, aí, o exercício físico. Você gosta do pedal, que eu sei disso. E teve o pessoal que não foi caminhando até a Sarutaiá foi de bicicleta. Então, na próxima, você vai, viu, Farofino?
Tá certo, Chico. O Douglas está alertando aqui que para ele a seleção brasileira foi bacana até 2002. E depois começou a se tratar de um negócio. É mais ou menos por aí a colocação do Douglas, ou você tem uma outra a referência em cima disso aí, Chico? Ó, talvez o Douglas não tinha esse pensamento, e eu não vou generalizar, porque a gente não pode generalizar nunca, mas a seleção de 2002 ela foi totalmente desacreditada. Uma seleção que quase não se classificou para a Copa do Mundo, ninguém acreditava naquela seleção. O Felipão não chamou o Romário, que estava arrebentando no Vasco da Gama naquela época, e o Brasil foi totalmente desacreditado. E eu gosto quando o Brasil chega desacreditado, porque todas as outras vezes, em 2006, foi um oba-oba. Era a melhor seleção do mundo. Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo Fenômeno, Adriano Imperador, festa na concentração lá na Suíça, batuque, torcida presente em todos os treinos. Então, quando tem muito auê, o Brasil não vai. E quando chega desacreditado, o Brasil vai. É importante lembrar que teve um período de 24 anos que o Brasil ficou sem ganhar a Copa do Mundo, que foi de 70 até 94, né? E em várias dessas oportunidades, 82, por exemplo, uma baita seleção, 86, aquele pênalti perdido pelo Zico, né? Na Copa de 90, o gol do Canidia, Argentina e Brasil nas oitavas de final. Aí, em 94, o Brasil também foi desacreditado. Que em 94 o Brasil, se não me falha a memória, o Brasil só se classificou no jogo contra a Bolívia, lá na altitude, né? Foi a primeira, aliás, não foi contra a Bolívia a classificação, mas o Brasil pela primeira vez perdeu um jogo de eliminatórias, que foi para a seleção boliviana, nas eliminatórias de 93, né, para a Copa de 94, chegou também desacreditado, que a Argentina tinha ganho um título em 93, então o Brasil, quando chegou desacreditado, como foi em 94, como foi em 2002, aí o Brasil foi bem. E nas outras que teve um auê danado, acabou não dando certo. 2014, por exemplo, o Brasil, o único país que não foi campeão, jogando em casa, e aquela festa, e na semifinal a gente lembra bem. Eu acho que o que diminuiu a mística da seleção brasileira foi o 7-1 para a seleção da Alemanha. Eu acho que nem os 3-0 da final da Copa de 98 da França pesou tanto para os brasileiros como aquela derrota do 7-1 para a seleção da Alemanha. O 7-1 eu acho que é uma ferida que nunca vai cicatrizar, e ali muita gente parou mesmo de torcer para a seleção brasileira, infelizmente. Eu continuo acreditando e acho que agora em 2022 vamos dar a volta por cima, mesmo entendendo que, como eu disse, 2014 nunca irá se apagar. E viu, Fernando? Fica tranquilo, rapaz. É só brincadeira. Pode torcer para a seleção da Argentina, pode torcer para o Messi. Eu acho que realmente o futebol argentino representa um pouco daquilo que nós somos, né? Se aqui no Brasil nós temos o futebol arte, na Argentina eles têm uma raça assim que é algo realmente fantástico, né? Então, um abraço aí. O Fernando lembrou aqui da seleção de 82, que para ele é tão boa quanto a seleção de 70. O Farofino falou que você não sabe andar de bicicleta, viu? E o Fernando falou aqui que foi contra o Uruguai no Maracanã. E exatamente, né? Por isso que eu corrigi até. Eu falei que perdeu pela primeira vez na história das eliminatórias para a seleção da Bolívia, e a classificação veio com os 2 gols do Romário, né? E o Douglas lembrou que o gol da Bolívia do Echeverri. Então tá aí, galera, ajudando aqui a fazer o programa também. Tá certo, a participação é muito importante. Eu vi que o Fernando é um cara que gosta de realmente tecer aí ótimos comentários, né? São Paulino, então fala para mim, Fernando, para você, qual foi o maior goleiro da história do São Paulo Futebol Clube? Eu tenho o meu. E a hora que eu falar que o Fernando vai até cair da cadeira. Ô, Chico, mas a parada é o seguinte, cara, ontem em Pato Branco, que festa bonita. O goleirão do Azures, hein, meu? Ô, Chico, assustou com a bola, a luz, o que é aquilo, com a serração, chuva? Me entregou o ouro, Chico. Nós íamos ganhar o jogo, né? Ganhar uma grana legal lá no estádio Os Pioneiros. E aquilo lá antes do jogo foi verdade mesmo? Um pedaço danado, como a gente diz aqui em Cerqueira César. Vai lá que Notas do Azul é com você, Chico Correia.
Vamos lá, importante a equipe do Azures. Acho que ontem quem pôde acompanhar o jogo pelo Prime Video é um time realmente que o objetivo é revelar talentos, é buscar novos valores. O CT é em Marmeleiro, Azures é gralha azul, é um dos símbolos aqui do estado do Paraná, né? Para quem que é Azures? Azures então é gralha azul, que é um dos símbolos aqui do estado do Paraná. Vários investidores, entre eles o Marcelo, lateral multicampeão pela equipe do Real Madrid. E eu não vou jogar nas costas do goleiro, não, viu, Farofino? Porque o cara passou no meio de dois na lateral e nenhum dos dois conseguiu dar nem um totozinho, nem fazer a falta. E com a chuvarada que deu ontem em Pato Branco, aquela bola estava lisa. E já tinha tido umas 4, 5 bolas que eu estava pensando, rapaz, qualquer hora, não só ele, como também o Danilo Fernandes vai soltar essa bola aí. Infelizmente, foi naquele lance. O Ellison, logo depois do cruzamento, ele saiu do jogo, porque ele era um dos dois que foi driblado ali pelo lado esquerdo e não conseguiu voltar, não conseguiu, né, fazer a marcação. Cruzamento veio, o goleiro errou, lógico que errou, porque ele não, se ele estava inseguro com relação, ele poderia ter socado a bola, né, Fábio? Se ele dá um soco na bola ali, manda para a lateral, para escanteio, eu acho que dificilmente o Bahia faria um gol. Mas você viu que nos pênaltis, em todas, ele acertou o canto. E durante o tempo normal, ele já tinha feito defesas impressionantes. Teve uma cara a cara, por exemplo, né, uma enfiada de bola, ele saiu nos pés do jogador do Bahia, mas é aquela história. Goleiro não pode falhar nunca. Muito bom aquele zagueiro, o Salazar, colombiano, que é mais brasileiro do que colombiano, mas que joga pela equipe do Azures. E que bacana, porque o Azures termina a sua história na Copa do Brasil, primeira participação, 4 anos desde que foi fundado, e não perdeu nenhum jogo. Venceu o Botafogo de Ribeirão Preto, venceu o Mirassol e empatou as 2 partidas com o Bahia. Então, é eliminado de maneira invicta da Copa do Brasil, perdeu apenas nos pênaltis, mas nos pênaltis não conta como derrota, 2 vitórias e 2 empates na sua pequena, breve, mas impressionante caminhada. Orgulho, com certeza, para a região sudoeste do Paraná, mais de 6 mil pessoas presentes no estádio, e aquela chuvarada, tudo verdade. No final do jogo voltou um pé d'água, aqui em Beltrão teve comunidades que, inclusive, caiu muito granizo. Então, a chuvarada pegou e pegou para valer ontem aqui. E aquelas imagens lá de Pato Branco são verdadeiras. Muito bem. Tá aí o Chico Correia. Ah! Fernando Gomes falou que, para ele, o melhor goleiro que ele viu até hoje do São Paulo foi o Rogério Ceni, que é de Pato Branco. É daí, não é? Pato Branco é aí mesmo? É aí, não é, Chico? Isso, é da terra do Azures ali. O Rogério Ceni nasceu ali, apesar de ter morado e sido revelado lá no Sinop, né, antes de ir para a equipe do São Paulo. Lembrando que o Rogério Ceni só virou o titular do São Paulo devido ao grave acidente com o Alexandre, que era morador aí de Bernardino de Campos, né, logo depois que o Zete saiu do São Paulo, o Alexandre assumiu a meta, teve aquele acidente na Castelo Branco, e o Alexandre era goleiro aí da cidade de Bernardino de Campos, jogava aí no Gilbertão, em Piraju, em outros locais, e acabou dando espaço para que o Rogério Ceni fosse efetivado, mas o Rogério era reserva do Alexandre naquela época que ele começou lá no Tricolor Paulista. Muito bem. Ô, Fernando, para mim o maior goleiro que eu vi no São Paulo Futebol Clube foi Roberto Rojas, aquele lá do foguete lá no Maracanã. Minha opinião, tá bem? Eu sei que São Paulino não gosta quando eu falo de Roberto Rojas aqui, mas ele jogou uma temporada perfeita no São Paulo. Foi até campeão paulista lá. Bom, seguindo por aqui, o Fernando não vai gostar do Roberto Rojas. Ele vai falar assim, poderia falar de Valdir Pérez, então, mas Roberto Rojas, para mim, o Rojas, pronto, acabou, cara. Tá certo? Quando eu jogava lá no Sítio Pinheirinho, eu era Rojas do São Paulo Futebol Clube. Cada um tem sua opinião, cara. O Zete, muito bom. O Ceni, muito bom. Rojas, ótimo. Gilmar, ótimo. Valdir Pérez, frangueiro, ótimo também. E tem o Poi lá atrás também. E vambora para frente. Ô, Chico, deixa eu só dar uma pincelada aqui, merece seu comentário, porque você é o completo, como é também o Pizarro, o Douglas,
Samuel, o próprio Arthur, rapaziada que quando está aqui na live, ele sempre mata a cobra e mostra o pau. Ó, hoje, a Kátia, atleta cerqueirense do Desporto Nacional Paralímpica do tênis de mesa, jogou a primeira fase lá na Finlândia. Na França, ela tinha conquistado 3 medalhas, o senhor comentou lá no grupo, lá, muito obrigado. E agora ela está na Finlândia, pela etapa internacional, né, o circuito deles lá, né, de tênis de mesa. E a Kátia Oliveira, na fase de grupos, deu os 3 jogos durante o dia de hoje. E amanhã, às 9h20 da manhã, se o senhor tiver de folga aí, vai lá no YouTube para conferir novamente. Kátia Oliveira do Brasil, todos convidados lá no YouTube, ok? Teremos aí Kátia Oliveira jogando contra a finlandesa Maria Tapola. Então nós ficamos aqui numa expectativa imensa que ela vença e siga, né, para a fase de semifinal. Na semifinal já garante o bronze, né, aquela história toda, né, Chico, nessas competições. Aí você pode falar melhor do que eu, porque desporto é com você. Futebol, eu tento rasgar alguma coisa, desporto é mais com você. Então a gente fica na torcida. Amanhã, 9h20 da manhã, todo mundo convidado. O Chico comenta um pouco sobre Kátia Oliveira, a moça de Cerqueira César do Desporto Nacional. E um orgulho, acho que para a Cerqueira, para Bauru, onde ela tem o time que inclusive acolhe e é possível os treinamentos, e o trabalho, né? Eu acho que o mais importante é falar da força, da potência que é a Kátia Oliveira e do exemplo que ela é como esportista para a região. Daquela menina que tentou fazer sucesso no futebol e que poderia ter parado também depois de um acidente que a fez com que ela hoje ficasse tendo que utilizar uma cadeira de rodas, mas não, né? Então, acho que o trabalho mental que teve para poder voltar, para poder competir, para poder realmente estar em alto nível, e é de altíssimo nível. Então, acho que a gente, sempre que destacar a Kátia, tem que destacar o que ela representa, e ela representa mesmo essa garra do esporte, do treinamento, de ter que se abster do tempo que ela poderia estar com a família, curtindo os amigos aí em Cerqueira César, fazendo qualquer outra atividade, mas não, né? Está longe de casa, terra desconhecida, muitas vezes não sabe nem qual língua que fala lá no país e está representando Cerqueira César, está representando o Brasil. Foram 3 medalhas na França, é uma das mesatenistas paralímpicas mais completas que existem, porque ela conquistou medalha no individual, nas duplas e nas duplas mistas, né, na etapa da França. E com certeza virão mais medalhas por aí. Então, parabenizar, torcer e ter a certeza que, independente de vir medalha ou não, ela já entrou para a história do esporte paralímpico do nosso país e do tênis de mesa. E a importância que o tênis de mesa tem, né? Porque é um esporte também muito barato, muito prático, é fácil na escola, é fácil nos clubes, é fácil no bar, é uma mesa, 2 raquetes e a bolinha. Lógico que para chegar no nível dela vai muito trabalho, né? Mas somente se investindo e tendo mesas espalhadas por todos os bairros, por todos os ginásios, é que novos talentos, assim como a Kátia, irão surgir. E com certeza estaremos na torcida. E volto a dizer, independente de medalha ou não, já está de parabéns pelo que ela representa para a Cerqueira César, para a nossa região sudoeste paulista e para o Brasil como um todo. Tá certo. Agradece o Fernando aí, ó. Ele está parabenizando os seus comentários aí. O cara é bom, Fernando Gomes, como também é o Isaac, o Douglas, o Samuel e o Arthur. Aqui no Bate-Papo Esportivo, só vem gente boa. Os caras matam a cobra e mostram o pau. Chico, por favor, o seu... Eu agradeço. Fernando, que gostou aí do seu comentário. Eu agradeço as palavras do Fernando, tenho certeza, pelo que ele comentou aí, ele sabe muito mais do que eu, e com certeza é um prazer quando a gente encontra pessoas que tratam do mesmo tema e que a gente pode ficar conversando, né? É uma pena que ele tem que sair, né? E a família sempre em primeiro lugar, viu, Fernando? Então, vai lá, atende a família, e outros dias, outros momentos, nós estaremos aqui falando de esportes,
lá na Rádio Estrela FM, estamos todos os dias também. Um abraço para o Wagner que chegou aqui. Bom descanso para o Fernando e foi um prazer também, mesmo não te conhecendo pessoalmente, ver aí o quanto você sabe de esporte e contribuiu com a nossa live aqui, com o nosso bate-papo na noite de hoje. Tá certo, o Biro também está com a gente aqui da Estrela FM. Ô Chico, semana passada a Rádio Bandeirantes comemorou 85 anos de vida, cara. E você, como eu, como o Pisápio, como o Douglas, como o Biro, que aqui está também, como José Manuel de Barros, que passou na nossa live aí da Jovem Pan, somos todos vidrados, apaixonados por rádio. Tanto é que a gente está nesse meio aí até hoje. Eu já estou indo para quase 30 anos essa brincadeira aí. Mandar um beijo para Sérgio Marsoleta, da Transvip aqui de Cerqueira César, que um dia me descobriu por rádio esportivo brasileiro. E eu gostaria, Chico, nesse momento, que você falasse um pouco sobre os 85 anos desse que é um dos maiores meios de comunicação do Brasil e do mundo, que é a Rádio Bandeirantes, que fez uma grande homenagem na última semana, lá com o seu acervo, né, que se diz, né, se eu estiver errado, me corrija, onde trouxe lá vozes, né, Zé Paulo de Andrade, o próprio Zaidan, quem mais? Muita gente lá. Teve até uma festa especial deles lá no Teatro Itália, lá em São Paulo, onde recebeu vários comunicadores. E a gente que é apaixonado, principalmente nas transmissões esportivas, por lá passaram as vozes eternas, o Dinei Edson, o próprio Zé Maia, que o Pisato gosta muito, o próprio Zé Silvério, Éder Luiz, o moço de Santa Cruz do Parque. E você alertou também, semana passada você falou aí, né? Sobre o garoto de Timburi, ou dois garotos de Timburi, mas aqui quem vai falar é você. É o próprio Joãozão. Mas aqui quem fala desta festa da Rádio Bandeirantes, e merece seu registro aqui, em suas palavras que são muito importantes, gostaria que você falasse um pouco sobre esse que é um dos grandes meios de comunicação, que é aí o Grupo Bandeirantes, que tem como carro-chefe, é claro, a Rádio Bandeirantes. O Chico caiu lá em Beltrão, mas daqui a pouquinho ele volta. E a gente tem que dizer aqui, daqui a pouco o Chico retorna para falar um pouco sobre o Grupo Bandeirantes. Eu tenho que dizer que os jogos de volta da Copa do Brasil aqui, ó, o Ceará está ganhando da Tombense 1-0. Quem mais aqui nessa terça-feira? O Palmeiras está empatando em 0-0 com a equipe do Juazeirense. Jogo aí em Londrina, no Norte Pioneiro do Paraná. E teremos daqui a pouquinho o Corinthians jogando contra a equipe da Portuguesa, lá do estado do Rio de Janeiro. Voltou o Chico aí ou ainda não? Será que acabou a bateria dele? Porque a gente queria ouvir um pouquinho sobre o Grupo Bandeirantes, o comentário dele, a comemoração foi na semana passada. Ó, lembrando que pela Copa do Brasil... Ah, tá, hoje é quarta-feira. Hoje é quarta-feira, realmente, hoje é quarta-feira, Pisápio. Mas eu estou dizendo que hoje pela Copa do Brasil, né, a gente tem esses jogos de volta. Corinthians e Portuguesa, Palmeiras e Juazeirense. Também temos aí a jogo de volta. Para quem mais aqui? Tem mais um jogo aqui, pô. Do quarta-feira. Ah, tá. Vila Nova e Fluminense. E o Ceará com Tombense. Esses são os jogos de hoje aqui. Lembrando que teremos também, hoje, dia 11, Cuiabá e Atlético de Goiás. E nesta quinta-feira, tem o jogo de volta para São Paulo e Juventude. Também Vitória e Fortaleza. E o Santos jogando o seu jogo de volta contra a equipe do Coritiba. E o Cruzeiro jogando contra o Remo. Esses são jogos aí. Nesta quinta-feira. Jogos de quarta já foi levado para você. Lembrando que o Flamengo já está classificado. Passou pelo Altos aí. Primeiro jogo
Vitória do Flamengo 2-1 no Altos. Empate em 0-0 com o Altos no seu segundo jogo. O América também avançou. Está classificado aí. Venceu novamente o CSA agora em casa por 2-0. O Atlético Paranaense classificou-se também. Venceu novamente o Tocantinópolis pelo placar de 4-0. Já havia ganho pelo placar de 5-2, o mesmo. E o que mais aqui? Teve o Azures, né? Que perdeu a classificação em casa, nos pênaltis, 4-3 para o Bahia, né? E o que mais? É isso. Chico voltou? Muito bem. Se ele voltou, ele vem aí. Já passou a parte final também para a gente liberar ele. Tá na hora da janta, hein? O cheiro de arroz já tá aqui, ó. Tá certo? Chico voltando para a gente liberar ele. Nem vi a hora passar aqui. O papo tá bom realmente, né, meu? Se bem que a gente começou a nossa live aqui um pouco tarde também. Cadê o Chico? Já está entrando aí na sala novamente. E o Chico vem aí para falar um pouco sobre os 85 anos da Rádio Bandeirantes, que é uma data muito importante. Quando a gente fala em Rádio Bandeirantes, não é fazendo uma referência aqui, mas a gente se lembra também de Rádio Globo de São Paulo, né? Como é que pode este meio de comunicação ter se acabado aqui? O pesar, quando a gente fala de Rádio Globo de São Paulo, os olhos deles enchem de lágrimas. Como é que pode, né, cara? Um meio de comunicação tão grande, importante aqui em São Paulo, ter terminado dessa forma. O Chico tá se posicionando aí? Não conseguimos aqui a conexão com o Chico. A gente liberar ele também, porque a gente falou bem aqui, né? Seleção brasileira, Cátia Oliveira. A gente misturou tudo aqui, ficou bacana aqui. Falamos também um pouco de Copa do Brasil. O Ado está com a gente, torcedor do Corinthians. Já está uniformizado o Ado para o jogo do Coringão aí. E o Pisapo foi embora porque nesse momento ele vai curtir a Fausto Silva. Tá certo, Pisa. Vamos lá. Não temos o Chico. Felizmente o Chico acabou caindo lá em Beltrão. Voltou o Chico Correia. Cadê ele? Posicionado. Pronto. Chico Correia vai voltando. Não, tá aqui. O Chico tá aqui. Tá beleza. Nesta parte final aí do bate-papo esportivo aí com a gente. Estamos tentando uma conexão segura, né, com o Chico Correia, direto de Francisco Beltrão. Eu não sei se já são não sei se é a chuva lá de Pato Branco que já está aí em Beltrão também, né? Talvez seja isso aí. Problemas com os cabos lá da fibra do Chico Correia, né? Opa! Retornou, Chico? Vamos lá para a nossa parte final aqui? Vamos lá. Eu estou com 2% de bateria, então se eu subir de novo é porque chegou de mim. Não sei se a gente fala muito, mas o celular não aguentou o tranco hoje. Não, mas a gente fala bem, cara, que a gente está aqui trocando ideias, como diria o Joel da Atena, e as horas passou mesmo, né? E o teleouvinte participando. Quando ele participa, você vai respondendo, vai falando, quando vê, as horas passam. Um momento agradável aqui. Ô, Chico, e sobre esses 85 anos aí do Grupo Bandeirantes, para a gente encerrar a sua participação, para você curtir a família aí, Eros e Heitor e a sua esposa também. Bom, a gente já falou disso a semana passada, até o Pisato estava junto, né? Um dos pilares, realmente, da nossa democracia são os meios de comunicação, né? Um dos direitos humanos fundamentais é a questão de poder se expressar, de ter um jornalismo livre, e a Rádio Bandeirantes acho que faz parte desse processo, como você disse, são 85 anos e o carro forte do Grupo Bandeirantes é o jornalismo esportivo. A gente falou a semana passada do programa Pulo do Gato, que você disse que ainda acompanha, né, Fábio? E eu aproveitei esse tempo que eu estou sem bateria aqui e vai acabar de novo. Então, tá certo. O Chico teve problema lá com a sua bateria,
e eu agradeço ele desde já, ok? E lembrando que o Pizzato está me alertando que eu sou apaixonado pelo Fluminense. Eita, é tricolor, né, Pizza? É nóis! Lembrando que o Pizzato está com a gente aqui na sexta-feira e vai detalhar mais sobre o futebol, os classificados aí na Copa do Brasil e o fim de semana aí de Campeonato Brasileiro. Como diz o João Gabriel, obrigado, Pisa. Obrigado a todos. Cadê? O Chico voltou aí, pô? Se ele voltou, então tá bom. Cadê ele? Voltou com outro aparelho celular aí, hein? Essa foto aqui é diferente do Chico aqui. Cadê ele? Voltou, Chico, voltou. Trocou de aparelho, manda bala aí, Chico. Vamos aproveitar o seu tempo aí, vai lá. Peguei o celular da esposa, vamos ver aqui como é que está a bateria, tá? Então agora o pessoal deve estar vendo aí Josi, né? Então, mas a Josi é a Josi e o Chico, tá? Então continua o celular aqui em família. Então eu parei ali na questão do pulo do gato, que você disse que ainda acompanha esse programa na Rádio Bandeirantes. Então, Bandeirantes é muito forte no jornalismo esportivo, questão de debates, né? Esse ano que é ano de eleição, debates tanto para os presidenciáveis, para governador, para prefeito, sempre o Grupo Bandeirantes foi muito forte nessa questão aí dos debates, e eu achei aqui no YouTube o primeiro gol do José Silvério na Rádio Bandeirantes, então eu vou reproduzir aqui, que foi na Copa João Avelange. Ele começou no ano 2000, ficou até 2020 na Rádio Bandeirantes. Acho que como a gente fala dessa força aí do jornalismo esportivo, não tem como o pai do gol, José Silvério, não fazer parte de qualquer homenagem, né? Que o Grupo Bandeirantes, que a Rádio Bandeirantes tenha, né? E os grandes nomes, como você citou antes, que passaram por lá, e entre eles, pessoas aí da nossa região. Então, é motivo de orgulho, sem sombra de dúvidas. Mas vamos ouvir aqui, então, José Silvério narrando o seu primeiro gol pela Rádio Bandeirantes. Quero ouvir. Felipe Alvim vai pra área, pênalti! Felipe Alvim botou na frente e lá atrás, veio como um trator. Levanta do mundo, Rogério Pequeno dividiu com ele, deu um leve toque por baixo, mas o suficiente para derrubar o lateral direito do Bahia. O árbitro Léo Pérez estava certo, parou, marcou, é pênalti. Quem está desse lado aí? Pênalti indiscutível, José Silvério, numa jogada toda do lateral Felipe Alvim. Passou por 3 marcadores do São Paulo e dentro da área derrubado. Cartão amarelo para Rogério Pinheiro e o Sete Capixaba na cobrança. Foi tão Sérgio Loureiro. Luiz Carlos Capixaba toma distância para a cobrança do pênalti no Morumbi. Por meu batemos! Gol da Bahia! Carlos Capixaba! Em cima do seu São Paulo, em cima de Rogério Ceni. O primeiro gol de José Silvério no Grupo Bandeirantes. E o repórter ali conseguiu identificar a voz ou não? Fernando Fernandes. Hoje trabalha com o Neto lá, então ele fazendo as reportagens ali na beira do gramado. Acho que uma das nossas homenagens aí pro Grupo Bandeirantes, para a Rádio Bandeirantes, vou até virar aqui, ó. Vamos pegar a tela do... Aqui. Aí. Rádio Bandeirantes, tá ali a logo, né, em vermelho ali, da Rádio Bandeirantes. José Silvério, emocionante, qualquer narração dele, né, Faro? Você sabe que quando eu chegava do trabalho, ou da escola mesmo, ficava corujando aqui na Rádio Clube de Botucatu, e eles tinham um canal aberto a partir das 0 horas, né? E tinha um programa lá que se chamava Bandeirantes a Caminho do Sol, com Zancopé Simões. Era fantástico, cara. E durante as jornadas esportivas de quarta-feira, como o Pizarro alertou, que hoje é quarta-feira, o negócio tocava mesmo com o Milton Neves, com o Mauro Betti, aquela turma toda lá. E era fantástico, realmente. E é isso, né, Chico? Eu acho que o rádio, ele realmente é fantástico. Como diz o Pisápio,
é um sonífero, né, meu? Você deita lá e fica ouvindo, ouvindo, quando você vê, você já... Mas é um grande amigo também, né? O rádio é um dos maiores, e por que não, o maior meio de comunicação de todos os tempos. Porque quando diz que surgiu a TV, o rádio ia acabar. Agora acabou porque surgiu a internet. Pelo contrário, o rádio ele se juntou à internet e hoje a gente pode ouvir aí qualquer rádio do mundo na palma da nossa mão. E a Rádio Bandeirantes é isso. Ela se. Não é que ela se reinventou, ela Se seguiu adaptou. isso. A Rádio Bandeirantes, ela seguiu, né? Bem diferente, infelizmente, lá do Grupo Globo, que aqui em São Paulo, eu não sei porquê, né? Gostaria que alguém me dissesse por que se acabou a Rádio Globo de São Paulo. Porque nada contra o pessoal do Rio de Janeiro, mas o material aqui de São Paulo é o material de São Paulo. Ok? Esse é o meu ponto de vista, viu, Chico? A gente já tratou acho que algum tempo atrás, quando parou lá a Rádio Globo, a questão do grande erro de estratégia que houve, né? Quando houve a migração de AM para FM, eles tinham que definir qual tipo de programação seria, e eles apostaram numa programação mais jovem, com locutores diferentes, envolvendo atores, somente programação do Rio, e acabaram dando um verdadeiro tiro no pé. A equipe que era da Globo de São Paulo, AM, muitos foram aproveitados no grupo CBN, entre eles a equipe esportiva, e se perdeu um dos maiores, diria um dos maiores brasileiros, que foi aí a questão da Rádio Globo, né? E o grupo Bandeirantes, mesmo com migração de AM, era AM 840 e FM 90.9 lá em São Paulo, eles mantiveram a essência, né? Jornalismo. Foi uma das primeiras rádios que eu me recordo de ainda fazer aquela questão da participação no trânsito, quando lançou o celular, que pouquíssima gente tinha, mas eles faziam, né? Ó, manda... e era só ligação, né? Não tinha WhatsApp, não tinha nada, mas liga aqui pra gente, conta como que tá o trânsito. Então foi pioneiro em vários aspectos, né? E o Douglas tá se despedindo aqui, um abraço para ele também, né? E mandando aqui, ó, acho que você se recorda dessa música. Prestação de serviço. Informação da madrugada. Começa agora Bandeirantes a Caminho do Sol. E daí na trilha já vem, né, as notícias e tudo mais, né? Então Aí você mata o velho, cara. Aí você... Acho que você mexeu num ponto importante, hein, cara? Porque a gente vai voltar lá em meados, quando eu comecei a namorar minha esposa Camila Cristina Dias. E quando você toca esse trem aí, a gente retorna, né? Nosso começo de namoro, aquela história toda. E por isso que você é o completo, Chico, que você consegue mexer e mexeu com o meu sentimento nesse momento aí. E é maravilhoso, Chico. Ok? Foi. Essa bateu aqui, tá certo, Chico? Essa aí de Bandeirantes a Caminho do Sol foi de arrebentar com a boca do balão, viu, Chico? Não tem palavras aqui, né? E você tá vendo que as lágrimas estão caindo aqui, não é que clichê, né, que falam, né? Isso aqui é de verdade mesmo, cara. Porque foi lá atrás que a gente começou a namoro e a gente casou e estamos juntos até hoje, né? E esse é um programa que quando eu chegava, estava lá e ficava com o rádio lá ouvindo Zancopé Simões com o nosso querido aí Bandeirantes a Caminho do Sol, que é muito forte. Daí também vem a minha família lá no Sítio Pinheirinho, Papai João no Manjandira. Então é uma mistura de sentimentos aqui que Chico Corrêa trouxe pra gente conferir. E, inclusive, ainda falando de Rádio Bandeirantes, todo dia eu ouço, claro, o Pulo do Gato, aquela história toda lá. Pedro Campos ligou pro rádio ouvinte, o cara ficava espantado. Pô, aqui é Pedro Campos. Alô? Bom dia, boa tarde, aquela história toda. Alô? Alô? O senhor sabe quem está falando aqui? Não, é Pedro Campos, da Rádio Bandeirantes.
Daí o cara do outro lado ficava sem ação, tá entendendo? E a gente que ama o rádio, faz rádio, e quando você me toca um troço aí que mistura sentimentos, Chico, realmente, como diria Zé Paulo de Andrade, eu estou numa certa idade, Chico, que até sou de reco, me emociona. E você agora foi fundo aqui. Estou até sem palavras, Chico Correia. Não, que é isso, né? É muito bacana, como você disse, né? O rádio faz parte da história da gente enquanto pessoas que amamos, pessoas que amam o rádio, e faz parte da história das nossas vidas, né? Não enquanto nós apenas radialistas, mas aquelas pessoas que nós conversamos, que nós interagimos, as pessoas que inclusive participam aqui conosco, todas com certeza têm uma história do rádio, do qual faz parte, né? E para mim também é importante, porque quando eu comecei no rádio, lá em 1997, 98, então faz tempo, eu também ouvia muito Bandeirantes a Caminho do Sol, então a minha caminhada nas emissoras de rádio foi ouvindo essa galera, aprendendo com essa galera e tentando fazer pelo menos 1% do que essa galera faz, né? Imaginando como que era um estúdio de Rádio Bandeirantes, como é que é um microfone. E daí quando você fala e fala com emoção, eu até imagino você sintonizando ali, tentando sintonizar 840, luzinha do dial do rádio acesa, às vezes à noite, aquele negocinho mais fluorescente para poder encontrar. Aqui o som saiu limpinho, né? Mas às vezes sumia o som, né? Dava aquele chiado. Então é uma nostalgia pura, assim, que com certeza a gente vai levar isso para sempre. E que bacana, né? Saber que o rádio é tão importante assim nas nossas vidas. Entendo a sua emoção e com certeza a sua emoção é a emoção de muita gente aí que tem uma história também do rádio para contar, né? O Pisápio falando aí do Simões, que trabalhou com o Maércio Ramos na Gazeta, o Vanderlei chegou por aqui também mandando aquele abraço, o Douglas que diz que está amando o rádio e aprendendo, o Douglas também ensina, né, João? Nossa vida é assim, compartilhamento, já que estamos na era da tecnologia, eu acho que a gente não ensina nada a ninguém, a gente compartilha aquilo que a gente sabe e aprende aquilo que a pessoa compartilha com a gente. E é nessa troca de experiências que a gente vai fazendo a nossa vida e o nosso mundo cada vez melhor. Acho que é só com interação e se colocando no lugar do outro, tendo essa empatia, que a gente vai construindo o mundo que a gente almeja, o mundo que a gente deseja. Chico, muito obrigado, hein? Haja coração, como diria Galvão Bueno, que é o último ano dele no Grupo Globo, hein? Vai deixar muita saudade. Para mim é o maior de todos, depois o Luciano do Vale, Oliveira Andrade, Luiz Alfredo, aquela história toda que a gente já sabe de grandes narradores esportivos, como no rádio a gente tem aí mestres, né? Vamos lá, Fiore Giliotti, o próprio José Silvério, Nilson César, que está até hoje aí, né? Só sobrou o Nilson, hein, meu? Daquela turma antiga. O Fiore já partiu, né? O Zé acabou de se aposentar e sobrou o Nilson César aí, o moço da nossa querida Sorocaba. Obrigado, Chico. Foi um prazer ter você hoje aqui, arrebentando com os corações do teleouvintes. Obrigado, Chico. Eu que agradeço, não estava programado, hoje pintou essa oportunidade, é sempre um prazer. Tem dia que é na terça, tem dia que é na segunda, tem dia que é na sexta. Vai conforme vai surgindo a oportunidade, né? Parece que quando é marcado não é tão bom. E agradeço. Não dá certo. Não, ó, quando é marcado, não dá certo. Esquece esse negócio aí. Quando é marcado, pinta compromisso aqui e ali. Mais importante que hoje aí chegamos e fizemos você, como sempre, o completo. Levou com muita maestria todos os assuntos que foram aqui tocados para você comentar. Obrigado, Chico. Eu que agradeço. O Douglas fala aí do Osmar Santos, né? Um nome e a gente falou tanto de acidente que é uma referência e que um acidente também fez com que ele parasse, daí o Oscar supriu essa lacuna ali, mas a equipe continua sendo a equipe do Osmar Santos. Juazeirense e Palmeiras está 1-1, convocação para o Danilo fez bem, hein? Marcou dele, o Ceará vai vencendo Tombense 1-0, jogo aí da Copa do Brasil, daqui a pouco Red Bull Bragantino e Atlético Mineiro, lembrando que o jogo do Palmeiras está sendo em Londrina, hein? No Estádio do Café, e ali no Estádio do Café o Palmeiras
nunca perdeu, tá? São 10 jogos, 9 vitórias e 1 empate até o dia de hoje, tá bom? E hoje tem o Corinthians daqui a pouco também, Brasileirão da Série D, aqui no Paranaense da segunda divisão hoje. Não ficou definido nada, viu, João? Então, a gente só vai conhecer as 4 equipes que vão brigar pelas 2 vagas na Elite só na rodada do final de semana. Hoje só foi conhecido o Prudentópolis como rebaixado. PSTC está jogando com o Verê. Se vencer, o Verê já estará rebaixado também. Teve jogo lá da Premier League, inclusive não teve gol de brasileiro, pelo que eu estou vendo aqui, mas teve show do Manchester City. E o Arthurzinho vai ficar triste porque o Manchester vai ser campeão, tá? E na Copa da Itália, Internazionale campeã, para a tristeza do Pisapio, hein? Acho que a Inter fica com a Copa da Itália e o Milan fica com o campeonato italiano. Venceu o Juventus 4-2 na prorrogação, depois de empate em 2-2 no tempo normal, tá bom? Aquele abraço, foi um prazer e a gente volta aí a qualquer momento. Um abraço para nossa rapaziada que acompanhou, obrigado a todos que acompanharam. E é sempre um prazer estar aqui contigo, Farofino. Até mais. Tá certo. Chico volta no rádio, no Esporte em Foco, na Estrela FM 87,9 diariamente, como o noticiário do Santos. Obrigado ao Chico que esteve com a gente aqui, nos emocionando. Principalmente a minha aqui, quando ele tocou a vinheta eterna aí, né, Pisápio? Do Bandeirantes a Caminho do Sol, prestação de serviço, a partir de agora aqui na Rádio Bandeirantes, com Zancopé Simões, minha Nossa Senhora aí, haja coração. Obrigado, Chico, obrigado, Douglas, o Pisápio, rapaziada aqui do Bate-Papo Esportivo, do Esporte em Foco, obrigado a Chico, Pisápio, Douglas, rapaziada do Bate-Papo Esportivo, do Esporte em Foco. São eles que fazem o Bate-Papo Esportivo e o Esporte em Foco também. Juntamente com Samuel Santos, Arthur Henrique, Leles, rapaziada que gosta da comunicação. Esporte em Foco lá na Rádio Estrela FM. Que amanhã tem o retorno de Lucas Costa Martins, tapete vermelho pro Cabra, hein? Ele que teve aí Covid, venceu a Covid e está de volta nesta quinta-feira no Esporte em Foco, que tem o comando do professor Marco Antônio Sanches. Gente, obrigado, hein? Como diria Joel da Tenda. Pau Barulho é Magazine Técnicos de Informática Banca do Alê. Bocão é Pequenos Reparos do Celular, também Pão de Queijo do Gabi. Alemão da Mussarela Treve Leite Autoposto Rosseto. Lac Frios, ele representa o iogurte Frutap, Massa da Feira. Márcio, Arthur, Frutas, Verduras e Legumes, Ovos, Ovo Bom. JG Serviço, Drogaria Bom Jesus. Também cachaça com mel é favorito, beba com moderação, mel é favorito. E também, é claro, Nicalhas, tudo em calhas, rufos e condutores para vocês. Gente, esse foi mais um, hein? Eletrizante, emocionante, bate-papo esportivo, com a presença hoje nos comentários de Chico Correia. Sexta-feira tem Pisápio aqui, hein? Para falar também dentro do bate-papo esportivo. E uma hora ou outra tem Douglas Dias, tem Samuel Santos, tem Arthur Henrique, rapaziada que ajuda a produzir, fazer o bate-papo esportivo aí para você. Obrigado. Até o próximo, hein? Bate-papo é emocionante, sempre é esportivo. Valeu.